Fala-te 7 microdecisões que você pode tomar no seu dia a dia para facilitar e ter menos estresse, menos cansaço e menos procrastinação. Aqui no canal eu falo muito sobre hábitos, mas abaixo deles existe uma coisa chamada microdecisões. Hábitos da leitura, hábitos de fazer exercício físico, hábitos de comer alimentos saudáveis. Abaixo disso estão as microdecisões, que é decidir o que você vai ler no horário que você vai ler, arrumar as suas coisas, as suas roupas um dia antes de treinar, fazer musculação ou fazer qualquer esporte. E falando sobre alimentação, é você saber o que você vai comer e ter os alimentos, a sua refeição organizada na sua geladeira, beleza? Isso são micro decisões. Mas algumas vezes a gente deixa escapar um pouquinho esse assunto, que ele é abaixo dos hábitos, né? Então aqui eu quero mostrar 7 micro decisões que você pode ter, que talvez faça sentido na sua vida ou não. Vem comigo. Primeiro delas é soneca. Evite o soneca. Soneca é aquele despertador e toca, você coloca para continuar e aí ele volta a tocar depois de 5 minutos. Você aperta de novo, ele volta a tocar daqui 10 minutos. E aí você fica naquele sono pausado, interminável, e aí você acorda e se sente mais cansada do que se tivesse acordado meia hora antes. Você entra num estágio em que o seu corpo ele não sabe se quer continuar dormindo, e também não é um sono profundo, porque não dá tempo de 5 minutos, e ao mesmo tempo você não desperta, você não acorda, você não levanta. Isso é uma pequena micro decisão que você deve tomar no seu dia, que é: não coloque soneca. Não coloque soneca porque quando você acorda, né, você é despertado pelo despertador e ao mesmo tempo levanta, começa a colocar o seu corpo em movimento, o seu cérebro entende que a partir daquele momento é para ligar o seu corpo, digamos assim. Então ele vai começar a liberar alguns hormônios, ele vai se colocar em movimento e fazendo com que você se torne mais ativo durante o dia. Pois se você continuar com soneca no período de meia hora, você vai ficar com mais sono e vai ligar só depois do meio-dia. Faça o teste, evite o soneca. A segunda micro decisão que eu coloquei aqui é: não olhe o celular logo depois de acordar. A tela do celular, primeiro que ela tem uma tela clara, ela tem uma tela branca, que essa tela ela estimula suas pupilas de uma outra forma de ficar acordado. É a mesma coisa assim, quando a gente fala sobre iluminação, né, lâmpadas quentes, né, lâmpadas quentes, elas fazem que é um pouco mais amarelada, elas estimulam um, elas estimulam você a dormir, digamos assim. Com lâmpadas mais quentes é para você ficar mais acordado, ou melhor, lâmpadas frias, melhor dizendo, é você ficar mais acordado. Então elas são amarelas e brancas. No celular é brancas, então o celular ele foi criado, ou melhor, ele é desenvolvido e melhorado para você ficar ali na tela. É a mesma coisa o formato da rede social, por exemplo, o Instagram. Você fica rolando a tela, né, rolando o feed, para que você fique cada vez mais estimulado com as imagens que aparecem novas, né? Então, não pegue o celular. Ao mesmo tempo, quando você pega o celular logo que você acorda, você começa a jorrar no seu cérebro, muita informação, muitos estímulos. E assim você já vai ter uma absorção de informações muito grandes que talvez não sejam tão relevantes assim para você. A terceira coisa de microdecisões é beber água. Mas não é beber água só. Eu vou beber água. Não. É beber pelo menos 2 litros de água por dia e logo quando acordar, beber 500 ml de água. Porque durante o seu sono, o seu corpo ele continuou a trabalhar de uma maneira muito mais reduzida no gasto de energia, mas ele continuou a trabalhar. Então, o seu corpo ele está levemente desidratado. Por isso que quando você acorda, depois que você acordar, você deve beber
pelo menos 500 ml de água para que o seu corpo volte, ele seja ativado e ao mesmo tempo suas funções elas se regularizem. Por isso que beber água é tão importante também. Outras pequenas decisões micro decisões, tomar decisões demais quando você acorda. É a mesma coisa. Pegou o celular, eu vou responder e-mail, vou responder o Instagram, vou verificar informações, vou responder cliente logo de manhã cedo. De manhã cedo não é bom, porque você vai gastar muitas tomadas de decisões que você tem no seu dia a dia. Quantas vezes no seu dia a dia, no final dele, você ficou com um cansaço aqui na frente ou aqui em cima e parece que o seu cérebro estava fervendo? Isso é porque você estava acumulando muitas informações, ao mesmo tempo a química do seu cérebro estava bagunçada, digamos assim, ou posso dizer um pouquinho poluída com a química, né, que é liberada através de hormônios, principalmente do estresse. E além disso, você acaba diminuindo um controle e o poder da força de vontade, você acaba diminuindo. Você acaba diminuindo a tomada de decisão também. Quanto mais você toma decisões no seu dia a dia, mais vai diminuindo a tua energia do córtex pré-frontal. Assim, o seu poder de decisão ele diminui. Tanto que uma vez eles fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos referente à tomada de decisões de juízes a favor ou não aos réus. E é muito interessante porque quando depois do almoço que os juízes davam as decisões, eles davam na sua maioria a favor do réu, né? Não que a porcentagem aumentava depois do almoço e diminuía depois de umas 5 ou 6 da tarde, porque durante o dia você acumula e você cansa, né, tomada de decisões e o seu cérebro cansa. Por isso que alguns conflitos, algumas brigas, elas acontecem muito mais no período da noite do que no período da manhã. Por quê? Porque o seu cérebro, no período da manhã, ele está muito mais tranquilo para tomar decisões ou menos cheio, digamos assim, por informações que você recebeu no seu dia a dia. O quinto micro hábito é evitar alimentos açucarados e ultraprocessados. Os intestinos são o segundo coração, o segundo cérebro. Então, tudo que você se alimenta, ele interfere diretamente no nosso cérebro e também diretamente no nosso organismo como um todo. Se você começa a dar picos de insulina comendo muitos alimentos açucarados, faz com que você tenha um controle muito menor da sua alimentação, tenha uma ansiedade mais acelerada, fique mais estressado, né? Por exemplo, o controle da saciedade ou da fome, que é grelina e leptina, isso acaba bagunçando um pouquinho, principalmente o entendimento também sobre algumas decisões. A sexta micro decisão é arrumar a cama. Quando você inicia o seu dia tomando uma micro decisão, que é arrumar a cama, o seu cérebro ele é ativado para preciso resolver as coisas no meu dia a dia. Porque não adianta a sua cabeça estar organizada se ao seu redor está bagunçado. Não existe isso. É a mesma coisa assim. Para trabalhar numa mesa melhor, para ser mais produtivo, você precisa ter o seu ambiente mais organizado. Porque se tiver bagunçado, a sua cabeça não vai entender aquilo, o que está ao seu redor como um ambiente, um lugar que está em ordem, e você vai ficar muito distraído pensando em outras coisas, pensando em resolver problemas, pensando em resolver que precisa organizar a mesa, que precisa arrumar a cama. Você precisa já começar com o seu dia tendo uma probabilidade muito maior de resolver os seus problemas, né? E o último a última micro decisões é não anotar o que você vai fazer um dia anterior.
é você chegar num dia, sentar na mesa aqui e decidir assim, o que que eu vou fazer hoje? Isso para o cérebro é, às vezes, ou melhor ainda, quando você chega num período em que está aqui, senta na mesa para resolver algum problema e você não sabe o que tem de fazer, até sabe, mas surgem muitas coisas na sua cabeça, o seu cérebro fica bagunçado, porque há muita informação rolando ali, muita coisa que você tem que fazer. Por isso que uma das coisas é você anotar o que precisa fazer. Eu gosto de anotar aqui, papel e caneta, básico, prático. Preciso gravar 2 vídeos no YouTube. Anota e risca. Preciso fazer um treino para os meus alunos de consultoria. Anoto e risco. Preciso mandar mensagem para X pessoa. Anoto e risco. Por quê? Porque assim você vai ficar com a cabeça e com os pensamentos, no caso, o seu raciocínio muito mais em ordem. Assim, todas as informações que acontecem na sua cabeça, quando você anota o que você precisa fazer, ela fica muito mais leve. E assim, o seu dia flui muito melhor. Então, se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse formato de conteúdo, dessas informações que eu compartilho com você, deixe seu like, deixe seu comentário, coloque abaixo também o que você gostaria de ver nos próximos vídeos, se você concorda, se você discorda, né, fique à vontade. E também se inscreva no canal para receber os próximos vídeos e rumo aos 100 primeiros inscritos. Até a próxima.